Nessa videoaula, nós vamos estudar cálculos estequiométricos. Nós vamos ver a relação entre mol e molécula, a relação entre os mols na equação química, e os coeficientes estequiométricos. Vamos ver a relação entre mol e massa molar e também o conceito de reagente limitante. Vamos lá, pessoal! Vamos analisar então uma equação aqui bastante simples, Então, do gás hidrogênio reagindo com o gás oxigênio para formar água gasosa. Aqui o coeficiente estequiométrico, ele pode ser entendido microscopicamente como duas moléculas de gás hidrogênio mais uma molécula de gás oxigênio formando duas moléculas de água. Essa quantidade de moléculas é uma quantidade que eu não consigo ver, daí a gente fala que é uma quantidade microscópica. Macroscopicamente, eu posso interpretar esses coeficientes estequiométricos da equação balanceada como sendo quantidades em mol. Então, 2 mols de moléculas de gás hidrogênio mais 1 mol de moléculas de gás oxigênio, formando 2 mols de moléculas de água. Vamos calcular a massa molar dessas substâncias, Sabendo que a massa molar do hidrogênio é 1 e do oxigênio é 16. Então, para o gás hidrogênio, eu tenho 2 vezes 1, que é 2 gramas por mol, a massa molar. A massa molar do gás oxigênio é 2 vezes 16, então é igual a 32 gramas por mol. E a massa molar da água é 18 gramas por mol. Na equação química balanceada, então, eu tenho aqui 2 vezes 2, 4 gramas do gás hidrogênio, reagem com 1 vezes 32 gramas do gás oxigênio, para formar 2 vezes 18, que é igual a 36, formando, então, 36 gramas de água. Essas quantidades, elas são para uma equação com rendimento de 100%, ou seja, tudo que foi colocado no recipiente de gás hidrogênio, de oxigênio, formou água. Tudo bem? Nosso primeiro exemplo prático aqui faz referência à relação entre os mols em uma equação química do cálculo estequiométrico. Vamos ler o enunciado da questão. A equação dada a seguir representa a combustão do etanol, ou álcool etílico. Se após 2 horas de reação forem produzidos 48 mols de CO2, a quantidade em mol de etanol consumido em 1 minuto é de... Então, eu tenho a equação química aqui. Essa equação química, ela vai ser interpretada em termos de mol. Então, 1 mol de etanol reage com 3 mols de gás oxigênio, liberando 2 mols de gás carbônico CO2 mais 3 mols de água. Nessa equação, eu vou fazer a relação entre o etanol e o CO2, porque são os dados do exercício. É aqui que ele está pedindo, ele está relacionando o CO2 com o etanol. Eu sei que a partir da equação balanceada, 1 mol de etanol produz 2 mols de CO2. 48 mols de CO2 irão produzir X mols de etanol. Só resolvendo essa equação, essa regra de 3, eu tenho 48 por 2, resulta em 24 mols de etanol. Mas ele quer a resposta para 1 minuto. Esses 48 mols está para 2 horas, então 24 mols também estará para 2 horas. 2 horas equivale a 2 vezes 60 minutos, Em 1 minuto, eu tenho Y mol de etanol produzido, então em 1 minuto eu tenho 0,2 mols de etanol produzido, a resposta é D do exercício. No segundo exemplo, nós vamos ver como relacionar o mol
e a massa em gramas em um cálculo estequiométrico. A combustão completa da glicose C6H12O6 é responsável pelo fornecimento de energia ao organismo humano. Na combustão de 1 mol de glicose, o número em gramas de água formado é igual a... Eu recebi a equação balanceada, então, 1 mol de glicose mais 6 mols de gás oxigênio, formando 6 mols de CO2 mais 6 mols de água. Vou relacionar a glicose. 1 mol de glicose produz 6 mols de água, né? Então, em 6 mols de água, quantos gramas há? Eu preciso calcular, então, a massa molar da água. A massa molar da água é 2 mais 16, resultando em 18 gramas por mol. 1 mol de água contém 18 gramas, 6 mols terão x grama. Resolvendo essa regra de 3, eu tenho que x equivale a 108 gramas. A resposta desse exercício, então, é A. Reagente limitante e reagente em excesso. Vamos ver um exemplo prático em uma equação química. Como no caso aqui, né? O gás nitrogênio reagindo com o gás hidrogênio para a formação da amônia. Microscopicamente, eu posso pensar que uma molécula de gás nitrogênio reage com 3 moléculas de gás hidrogênio para formar 2 moléculas de gás amônia. Macroscopicamente, então, eu relaciono esse coeficiente estequiométrico da equação balanceada com a quantidade em mol. Então, 1 mol de gás nitrogênio reage com 3 mols de gás hidrogênio para formar 2 mols de amônia. Em um recipiente reacional, se eu colocar 1 mol de gás nitrogênio e 5 mols de gás hidrogênio, né? Estou colocando uma quantidade a mais de gás hidrogênio que reage na proporção estequiométrica, porque elas reagem entre si na proporção de 1 para 3 do nitrogênio com o hidrogênio. Então, eu coloquei a mais o gás hidrogênio. Nessa reação, então, serão formados 2 mols de gás amônia e sobrarão 2 mols de gás hidrogênio. O reagente que foi colocado na quantidade exata da proporção estequiométrica, como no caso aqui o gás nitrogênio, é chamado de reagente limitante. E o reagente que foi colocado a mais, como no nosso caso aqui, o gás hidrogênio, né? Eu coloquei a mais, né? Sobraram 2 mols de gás hidrogênio, então o gás hidrogênio é chamado de reagente em excesso, tá? Isso para uma reação que ocorre com 100% de rendimento, tudo bem? Vamos ver nosso terceiro exemplo envolvendo reagente limitante e reagente em excesso. Efetuando-se em laboratório a reação entre 10 gramas de alumínio e 225 gramas de gás cloro, obtém-se aproximadamente no máximo, tenho a reação AL mais Cl2 formando a LCl3, o cloreto de alumínio. Essa equação não está balanceada. Vou balancear então. Balanceando o cloro, eu balanceio o alumínio, de tal maneira que a equação fica 2 mols de alumínio mais 3 mols do gás cloro, Cl2, formando 2 mols de cloreto de alumínio, AlCl3. Ganhei a massa molar e as alternativas estão em termos de cloreto de alumínio. Vou inicialmente calcular a massa molar do gás cloro, 2 vezes 35,5, que é igual a 71 gramas por mol. Vou calcular a massa molar do cloreto de alumínio, AlCl3, que é 27 mais 3 vezes 35,5, resultando em 133,5 gramas por mol. Vou pegar a relação entre mol na equação, 2 mols de alumínio mais 3 mols do gás cloro, formando 2 mols de
cloreto de alumínio. Vou ver a relação entre massas, entre alumínio e gás cloro. Então, vou calcular aqui a quantidade de massa que reage entre si. Para o alumínio é 2 vezes 27 gramas e para o gás cloro 3 vezes 71. Então, 54 gramas de alumínio reagem com 213 gramas do gás cloro. 10 gramas de alumínio serão X do gás cloro. Desta maneira, eu vejo então que o alumínio é o reagente limitante e o gás cloro foi colocado em excesso, porque ele jogou 225 gramas de gás cloro. Vou usar para fazer as contas, então, o alumínio, né? 54 gramas de alumínio reagem com 2 vezes 133,5 gramas do cloreto de alumínio, 10 gramas serão Y. Resolvendo essa regra de 3, eu tenho que a quantidade máxima de cloreto de alumínio formado é 49,4 gramas. Desta maneira, a resposta do exercício é D. Desta maneira, então, nós terminamos essa videoaula envolvendo cálculo estequiométrico, onde nós estudamos a estequiometria, envolvendo a relação entre molécula e mol na equação, a relação entre os mols e o coeficiente estequiométrico, a relação entre mol e massa na equação química e também o conceito de reagente limitante. Agradeço a participação de todos. Até mais, pessoal!